E aí, pessoal, boa noite. É mais uma vez com muita alegria que a gente recebe a nossa companheira, a nossa amiga Leia aqui conosco, para falar um pouquinho sobre um tema que a gente propôs para ela. Lembrando que o nosso TED, o nosso Temas Espíritas em Debate, ele tem um formato onde a gente tem um convidado que fala ali inicialmente por uns 30, 35 minutos, depois a gente parte uma conversa a respeito do tema aqui. O que a gente propôs para a Leia dessa vez foi a prática mediúnica. Quando que ela deve ser evitada? Já já a Leia fala para a gente, antes pedir o Zé Alverso para fazer uma prece e a gente passa para você logo logo, tá, Leia? É com imensa alegria que nós nos reunimos a cada 15 dias em busca do estudo edificante através dos temas espíritas em debate. E aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos com esse propósito, nos elevando às esferas superiores, aos espíritos amigos, que sempre nos amparam, nos inspiram. E nesse momento, pedimos ao Mestre amigo, Jesus, e certamente derrama sobre nós a sua luz, que possa nos auxiliar na compreensão do estudo. Que abençoe o nosso propósito, abençoe o esforço da Leia, companheira antiga dos nossos ideais espíritas. Dessa forma, convictos desse amparo, envolvidos pelo clima de fraternidade, nós então iniciamos mais um TED. Ô, Leia, a gente sempre pede para o convidado aqui falar um pouquinho inicialmente, bem brevemente, né? O que que anda fazendo, um projeto que acha importante compartilhar com a gente, ou um centro que frequenta, enfim, um pouquinho de você. E aí já pode partir para a sua apresentação. Alô, pessoal. Sou Leia da Hora, cria da Beth Paesso, com muito orgulho, com muita alegria, minha mestra, que teve a coragem, ela e Luci Ramos, de me iniciarem na doutrina, ainda na Casa Espírita. Hoje, eu retornei à Casa Espírita e continuo trabalhando no IDJF lá em Santa Lúcia. Então, eu estou realizada porque voltei à casa antiga, viu, Beth? Eles precisaram de mim e eu precisei deles. Olha que coisa boa. Mas hoje nós vamos falar sobre os inconvenientes e os perigos da mediunidade. E Kardec trata no livro dos Médiuns, no capítulo 18. E, no meu entendimento, as questões ligadas a 221 são as que mais falam de perto para a nossa experiência, aquilo que eu vivenciei com médiums e que eles passaram para mim. Então, nós vamos começar a falar dessa capacidade que permite abrir uma janela para o céu, né? Vamos filosofar e vamos romantizar um pouco. Por que o espírito encarnado perde grande parte da sua percepção espiritual e por causa exatamente da densidade da matéria. Mas essa capacidade que já levou tanta gente a hospitais e a manicômios no passado, hoje a gente vê que ela tira, né? Ela desmistifica essa, essa figura de doença, de perturbação que a mediunidade antigamente trazia. Então, a gente começa a analisar a questão da emancipação da alma. A emancipação da alma, quer seja de forma anímica, forma própria do médium, quer seja através do estímulo dos espíritos, ou seja, através do estímulo mediúnico, essa emancipação da alma, ela libera os conteúdos que estão mais próximos da consciência do médium. E aí, esse médium, ao emancipar-se, ele passa a se conhecer melhor, porque a primeira impressão que ele registra, que ele tem, é de si mesmo, nessa emancipação. Ora, quando ele se emancipa
pelo processo mediúnico, ele vai misturar naturalmente os seus conteúdos, pela emancipação que já aconteceu, com os conteúdos do espírito manifestante. E, a maioria das vezes, né, esse médium mistura, vamos dizer assim, com seus próprios gestuais, com suas próprias palavras, é aquilo que a gente chama de colorido, né, do médium. Então, o espírito, hoje em dia, abrindo e fechando parênteses, nós optamos, regra geral, por atender espíritos em sofrimento. E eu não sei por que essa opção foi feita lá no passado. Quando eu adentrei, quando eu comecei a minha experiência, já estava nesse nível. E eu não questionei muito, eu dei andamento, eu continuei. A mim atendeu às minhas expectativas. Então, ao tratar com espíritos em sofrimento, de qualquer classe, vamos dizer assim, desde os mais terríveis obsessores, até os recém-desencarnados com dificuldade de adaptação na dimensão espiritual. Regra geral, esses espíritos estimulam o médium quando há aquela interpenetração de vibrações médium-espírito comunicante, que é a comunicação mediúnica, estimula no médium a liberação dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus conflitos íntimos. Quando que eu descobri isso? Exatamente nessa primeira turma. Nós tínhamos uma pessoa extraordinária. Ô, Beth, acho que não tem importância eu revelar que médium que foi esse. A Laura, a querida Laura. A Laura era um médium que dava passividade a espíritos terríveis e lidava muito bem no fenômeno, se recuperava bem. E um dia ela deu passividade a uma mãezinha muito aflita, aflitíssima. E nessa passividade, ela falou: Léia, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo controlar as minhas emoções. E foi aí que eu comecei a analisar essa questão da liberação das emoções do médium, dos seus sentimentos, seus medos, seus conflitos íntimos, né? Mediante o estímulo do espírito. Então, ela, de certa forma, teve uma empatia e associou seus próprios sentimentos àquilo que o espírito sentia. Foi aí que eu comecei a me interessar pelo lado do médium. O que é que o médium sentia ao entrar em contato com espíritos? O que esses espíritos provocavam nesse médium? O que esses espíritos despertavam nesse médium através do fenômeno mediúnico? Então, vou colocar assim, afinidade de sentimentos, de emoções, aliado ao desejo de ser útil do médium, podiam e podem, no meu entendimento, realizar uma função terapêutica para esses médiums. Porque, homeopaticamente, eles vão liberando essas questões que, de certa forma, já estão amadurecidas dentro dele e próprias para serem liberadas, para haver aquela catarse que a gente chama no fenômeno mediúnico. E isso eu pude observar o tempo todo durante esses muitos anos que eu lidei com o médium, e também, não só no grupo mediúnico, como também no grupo de apoio, discutindo com eles, trocando ideias. Então, eu fui vendo que essas energias, esses conflitos, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, num processo de maturação, realizavam essa catarse de forma construtiva, de forma útil, de forma a aliviar esses médiums, sem que eles soubessem, sem que conscientemente eles soubessem o que é que acontecia naquele processo. E em cada passividade, esse processo acontecia de certa forma, alguns mais, outros menos. E esse processo de esforço por se melhorar, o médium, nós, no grupo, fomos desenvolvendo aquilo que Kardec chama comunhão de ideias. Então, quando a gente vivenciava a passividade de cada médium, nós
nos uníamos em pensamento, uníamos num só objetivo, num só propósito, de ajudar esses espíritos e também aos médiuns. Não, a gente não ajudava só espírito, a gente também pedia para ajudar médiuns. Porém, estudando Kardec, nós fomos ver que lá no capítulo 18, Kardec fala que a capacidade podia trazer inconvenientes, né? Então, além da nossa observação dessa função terapêutica, essa capacidade também podia ser perigosa. E o Kardec vai e coloca que, geralmente, lá na questão na 221 da 3A, ele pergunta se a capacidade, se o exercício, né, abstração feita ao abuso, se poderia em si mesmo ser inconveniente do ponto de vista da saúde. E aqui eu acredito que ele responde mais referente à fadiga, à mediunidade de efeito físico. Mas ele também fala, dependendo do estado físico e moral. Se for necessário, deve haver abstenção do exercício da capacidade. E depois, no 4A, ele vai dizer que, além desses, que pode haver uma fadiga ou alguma coisa nesse sentido, se para alguns isso seja mais inconveniente ainda do que para outros. E ele responde, ainda uma vez, que vai depender do estado físico e moral do médium. E explica que há pessoas que devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E é aqui que a gente vai entrar no nosso estudo, dentro da nossa observação, que apesar dessa prática trazer benefícios e funções terapêuticas, alguns médiums que ainda não conseguiram reformar-se o suficiente pela ação da mudança dos conceitos, pela importância e pela soberania da encarnação, que lhes confere uma nova situação, porque isso que eles trazem é de encarnações passadas, muito embora possa haver essa catarse da encarnação presente. Mas as mais profundas, as que mais incomodam, são de encarnações passadas. E, nesse sentido, é que a gente vai encontrar respaldo no Kardec quando ele fala que o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. E também quando ele mostra que, através da lei da reencarnação, vem junto o esquecimento do passado. Então, por esse motivo, é que pode haver essa necessidade de interromper o trabalho mediúnico, porque muitas vezes essas lembranças, essas vivências do passado não foram bem trabalhadas, não foram bem resolvidas, não entraram ainda, né, em maturação, num estado apropriado de liberação, de catarse natural. E aí, além do abalo vibracional que a emancipação naturalmente da alma provoca, pode transformar-se naquilo que Ivônia Pereira chama de distúrbio vibracional. Então, pode ser aí que o médium passa a sentir um desconforto maior e até um certo desequilíbrio, porque vai revelar, né, pensamentos, sentimentos de culpa, de revolta, de mágoa, do que quer que seja, que ele traz dentro dele ainda não suficientemente trabalhadas e ele vai se sentir mal com isso. Pode perturbá-lo. Nós tivemos, por exemplo, uma médium durante o nosso POEM que foi para o POEM com muito desequilíbrio, com muita perturbação, e durante o período em que nós transformamos os seus pensamentos com novas informações, com novos pensamentos, e a levamos a um estado de tranquilidade, que a mediunidade não trazia desequilíbrio, ela podia ser uma pessoa tranquila, serena, normal, e terminou o período das aulas e iniciou o período da experimental,
quando nós liberamos para ela a emancipação da alma, para que ela entrasse em contato com os espíritos, ela começou a se desequilibrar de volta. E como ela participava do grupo de apoio, a gente pôde conversar e trocar ideias. Aí ela falou, Leia, eu estou muito preocupada, porque, apesar de todos os meus esforços, quando eu comecei a me concentrar na experimental, eu comecei a me olhar no espelho e a me ver diferente. A primeira sondagem que eu fiz foi se ela não estava obsidiada. E eu não senti que ela tinha nenhum obsessor. E aí, intuitivamente, veio. E devido às descrições que ela fez, eu percebi que era uma imagem que ela trazia pela emancipação da alma de uma encarnação passada dela. E que era uma encarnação muito conflituosa ainda, que trazia muito conflito para ela. E aí, automaticamente, nós a afastamos, acompanhando sempre no processo do grupo de apoio. E nós perguntamos para ela, depois que ela deixou de se concentrar e se emancipar, né, pela mediunidade. Ela falou, Leia, fechou a janela. Eu não me vejo mais diferente no espelho. E isso foi também um ponto importante em que nós percebemos que ela não precisava, apesar daquela grande mediunidade, capacidade que ela trazia, que seria mais prejudicial ela permanecer trabalhando mediunicamente, né, do que afastada. Esse foi o primeiro caso. Um segundo caso foi uma médium que trazia culpas terríveis, mágoas infernais e revoltas horrorosas. Concentrou tudo, coitadinha. Ela devia viver o inferno dentro dela. E ela veio para o meu grupo mediúnico de outro grupo, porque ela dava tanto trabalho no outro grupo, cada vez que ela emancipava, esfriava as mãos, esfriava os pés, ela não conseguia voltar facilmente da emancipação, ela não conseguia mexer as mãos, os pés. E em casa, esses processos continuavam durante a noite. E era um médium que eu acompanhava puxando a orelha no grupo de apoio. Vigilância, disciplina, estudo, cuidado, mudança de conceito, de leitura. Um apoio inteiro. E mais, trabalho com a psicóloga, com a psicologia, junto. Não era só espiritismo, não. Ela fazia um trabalho terapêutico também com a psicologia. E mesmo assim ela sentia isso. Eu falei, minha filha, vamos mudar a sua função na mediúnica, experimentando, porque eu não sabia se efetivamente ia dar resultado. Vamos deixar de emancipar com o nosso aval. Você agora vai controlar sua emancipação, você não vai ficar emancipando assim, e vamos ver o resultado. O resultado foi, as mãos e os pés deixaram de se esfriar durante o sono natural. Não, porque ela não emancipava mais na reunião mediúnica. Ela continuou na mediúnica, mas exercendo o papel de fazer prece para os médiuns e espíritos, de dar passe quando necessário, mas não emancipava mais. E aí ela melhorou muito nesse sentido, muito embora ela tenha continuado com grande dificuldade, porque ela trazia grandes conflitos existenciais, né? Então, essas questões, essas experimentações, foram me falando das questões do médium ao emancipar-se e ao ter um estímulo dos espíritos comunicantes, despertando, acordando neles suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, que traziam um colorido, vamos dizer assim, muito mais forte na manifestação. Eu não tive, ao longo do tempo, experiência com médiuns convulsivos, que o Kardec fala. Mas eu tive um médium que tinha um comportamento que, na época, e até hoje eu não sei especificar, porque eu não sei exatamente como é que é médium convulsivo, né? Eu chamava esse médium de médium nervoso, porque era um médium que se esforçava, que estudava, que tinha vigilância, que tinha outros trabalhos na casa. Era um médium dedicado.
E quando dava passividade, era uma passividade muito difícil, muito dolorosa, que algumas vezes chegava a perder a noção e escorregar da cadeira. E se a gente não a apoiasse, né, naquele momento, ela caía no chão. Então, vocês imaginam, no meu entendimento, talvez isso fosse um médium convulsivo, mas eu não posso afirmar que era. Outro médium que eu também tive, mas que eu não levantei conjectura nenhuma, foi da mediunidade elétrica, uma médium elétrica. Ela chegou para mim e colocou que ela era médium elétrica. E eu, cá com meus botões, pensei, meu Deus, o que será que é isso? Como é que será que eu vou lidar com esse tipo de capacidade? O fato é que ela chegou toda roxa, ela tinha umas placas roxas por todo o corpo, e segundo ela, eu não estou afirmando isso, segundo ela, isso teria sua causa nesse tipo de capacidade elétrica. Mas ela ficou muito pouco tempo comigo, logo ela saiu, foi embora. Eu não sei por quê, ela estava caçando mil formas de, sei lá, de se acertar. A única observação que eu fiz nesse tipo de mediunidade, que ela afirmou que tinha, é que realmente, sem falar nada para os demais médiuns, os médiuns que se encontravam no entorno dela, na sua frente e dos lados, eles eram poderosamente influenciados quando ela se emancipava. Eles sofriam-lhe a influência. É muito interessante isso. E alguns davam passividades assim quase que instantaneamente na hora que ela concentrava. E não era esse o comportamento normal desses médiuns. Então eu pude observar esse tipo de ação naquela médium que se dizia médium elétrica, tá? Então nesse sentido é que a gente foi experimentando e foi buscando respostas que aliviassem esses médiums do trabalho mediúnico, e quando isso não acontecia, nós os afastávamos. Mas não pela compreensão literalmente intelectual que nós recebemos dos outros que vieram antes de nós, né? Das bibliografias. Foi por conta mesmo da nossa intuição, foi por conta mesmo da nossa vontade de ajudar, e experimentando e por nós mesmos concluindo. Outro tipo de mediunidade também que nós, de certa forma, trabalhamos foi um médium que tinha praticamente todas as capacidades. Chegou a fazer escrita de espelho, vocês verem como a abrangência da capacidade desse médium. Mas era um médium extremamente estudioso, uma cultura muito boa, doutrinária, inclusive, e aí a gente precisava de um dirigente para a Coen, que nós estávamos em falta. E aí eu falei, eu só vejo você com capacidade de ser dirigente. O que nós vamos fazer? Eu falei, pela sua capacidade, você não deve ter interferência. Você tem que estar atento aos médiums, ao que acontece no salão. Você tem que dar conta de tudo que acontece, mesmo os trabalhadores, os alunos e o expositor da noite. Você tem que dar conta disso tudo. Então, você não pode se mediunizar de jeito nenhum, porque você tem que estar lúcido e consciente, né? E aí nós começamos a orar e a pedir aos bons espíritos que, de alguma forma, inibissem a sua capacidade sem neutralizar efetivamente. E isso aconteceu. E ela pôde ser uma excelente dirigente de Poem. Então, dentro da minha experiência, eu acredito que seja por aí a nossa discussão. Sem falar que não deve estimular a capacidade em crianças, né, nas pessoas doentes, enfim, é por aí. Alguém que eu esqueci? Vamos passar então para a nossa conversa aqui. Quem quiser já fazer algum comentário, Ricardo. Olá, pessoal. Leia, muito bom te ouvir sempre com muita experiência, né? Trazendo para a gente as questões do dia a dia. É muito bom isso. A gente ter a oportunidade de sentir a experiência de companheiros que estão há muitos anos na área. Kardec definiu que em determinadas situações o indivíduo não deveria exercer a mediunidade. Isso Kardec colocou, né?
há situações que ela oferece risco e determinadas pessoas, em determinados contextos, deveriam se abster. O curioso é que nós, no movimento espírita, já vemos lidando com isso há anos e até hoje a gente não tem um protocolo. A gente não se entende. Cada grupo, cada experimentador tem uma opinião a respeito. E até hoje, nós do movimento espírita não conseguimos equacionar isso, muito diferente das outras ciências. Qualquer ciência tem os protocolos que são seguidos por todos, nós não temos. Questões em aberto, por exemplo, a gestante pode continuar frequentando a reunião, recebendo espírito, a gente que pensa que sim, que outros que não. Transtornos mentais, pode ou não pode? Quais deles? Em que nível? É para todo mundo? É só para os mais graves? Qual o critério onde você limita uns e permite outros? Uso de medicamentos, principalmente medicamentos que agem no sistema nervoso central. É uma confusão danada, cada um pensa uma coisa. Então é curioso isso, nós não conseguimos, pelo menos como ciência, a gente diz que o espiritismo é ciência, como ciência nós não conseguimos definir um protocolo aceito pelo pessoal, não é? A gente, cada grupo tem a sua opinião, às vezes dentro de um centro, reuniões têm opiniões diferentes, e é curioso isso e até certo ponto é lamentável, porque cada um faz aquilo que acha que deve. Uma questão que eu queria trazer em particular, e ouvir a sua opinião, é com relação à questão da idade. Como a mediunidade é física e a idade se acompanha de alterações fisiológicas muito importantes, o idoso tem problemas de memória, de cognição, uma série de coisas. Até que ponto a mediunidade, com a idade, ela sofre algum tipo de interferência? Se você for observar, se vocês forem notar, as grandes obras do Chico foram escritas quando ele era jovem. O último livro do Chico, vamos chamar assim, robusto, é um livro que foi escrito com a estrutura, foi Vida e Sexo, foi em 1970. Chico tinha 60 anos. Depois disso, Chico só produziu mensagens. Mensagens desencarnados para os pais, ou mensagens edificantes de Emmanuel, etc. O penúltimo foi em 69, e a vida continua, e o último, Vida e Sexo, 70. Depois de 60 anos, Chico não produziu nada de robusto. Ivone Pereira produziu Memórias do Suicida jovenzinha. Tão jovem que o livro foi recusado pela Federação Espírita Brasileira, porque ela era desconhecida. E os outros livros da Ivone também foram produzidos mais jovens. A gente nota, determinados médiuns mais velhos, uma perda da qualidade literária e doutrinária. Eu não sei se há um componente anímico mais importante, pelo próprio processo de envelhecimento, a ligação com os espíritos fica mais difícil. Então há uma perda de qualidade e às vezes eu até já tive a oportunidade de lamentar que esses médiuns tivessem publicado obras, porque as obras pioraram muito, né? Nos últimos anos em função da idade, né? Então, como você vê isso, qual a sua experiência? Você acha que há um determinado momento que o médium deveria encerrar a sua atividade no campo da mediunidade prática e se dedicar a outras atividades no centro? Ou você acha que isso não faz sentido e cada caso deve ser avaliado em particular? Muito boa questão, Ricardo, boa mesmo. E eu posso começar a nossa reflexão por mim, eu que não sou médium, eu nunca fui médium, né? Esse médium patente. Eu estou com 77. Eu estou já perdendo o vigor da coesão perispírito-corpo, pela fragilidade natural da idade, do corpo. Eu sinto isso porque eu me lembro mais dos sonhos. Esse é o meu parâmetro. Antigamente, eu nunca lembrava de sonho nenhum. E, de repente... E aí? Estou aí, gente? Não, não, pode continuar. Tá. E eu comecei a me lembrar, e com assiduidade, a miúde.
Quase que toda noite, cada pestaninha que eu tiro, eu lembro, eu falo, que diabo de sonho é esse? E, a mais das vezes, eu posso dizer que, generalizando mesmo, todas as vezes, foram sonhos anímicos, foram sonhos da minha preocupação, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, eu fico concluindo pela minha própria experiência e por esse relato que a emancipação nos médiuns mais velhos é maior no sentido anímico e não produção mediúnica. Há uma influência mediúnica, sim, mas o fenômeno anímico se sobrepõe ao fenômeno mediúnico. Essa é uma dos meus raciocínios, porque é muito natural isso. Eu percebo em mim as preocupações que me vêm depois que eu acordo, são preocupações do dia a dia, completamente eu identifico. Não vejo relação nenhuma com espiritualidade nenhuma. Não vejo. E quando eu percebo, é ao acordar, instantaneamente vem a ideia que eu preciso para desenvolver tal estudo, tal reflexão ou tal interpretação. Mas aí já é uma coisa que me vem naturalmente ao despertar. Então, eu penso, Ricardo, que a emancipação pela perda da coesão natural na fragilidade orgânica vai determinar uma emancipação maior anímica do próprio médium, se sobrepondo ao fenômeno mediúnico por excelência. Então, talvez aí o médium, por não ter tanta sabedoria, tanta experiência em si próprio, possa perder, né, a qualidade dessas informações. Talvez seja isso. E o segundo ponto é que grande parte, se não a totalidade dos médiuns dos quais Kardec se utilizou foram médiuns jovens. Foram médiuns jovens. Então, a gente podia perceber aí uma força mediúnica efetiva. Efetiva. Ou seja, a emancipação da alma propiciava que o espírito realmente pudesse ter uma força de ação maior sobre aquele médium. Eu penso que a gente pode ir por esse caminho, sim. Eu penso que não é muito disparatada essa ideia, não. Pelo menos eu, Léa, pensava que com o avançar da idade, é, o espírito ia se desligando pouco a pouco do corpo, né? Não é que se desligasse completamente, mas fosse se conectando, de certa forma, com o plano espiritual, de uma forma gradativa, né? Pelo que você está dizendo aí, parece que o espírito vai ficando mais autocentrado, mais desconectado, na verdade, com o plano espiritual. Pelo menos é a impressão que eu tive, falando aqui, óbvio, das questões de mediunidade, né? O Christian, em verdade, ele vai se conectando a si próprio, porque dentro do corpo doutrinário, quando Kardec pergunta se os espíritos podem ver um passado pleno e um futuro pleno ou maior, né, numa amplitude maior, e ele vai responder que os espíritos, na maioria das vezes, enxergam aquilo que lhe é interessante. Nós, no nosso estágio evolutivo, nós somos focados não na generalidade, no coletivo, na reciprocidade, mas em nós mesmos. É nesse sentido que eu entendo. A gente vai se conectando, sim, vai se emancipando ao mais próximo de nós, que respira bem dentro do nosso campo íntimo de ação, e não no campo geral global, que seria da espiritualidade por excelência, pelo nosso estágio evolutivo. Talvez espíritos mais evoluídos, dentro de uma velhice orgânica, pudesse se embrenhar por esse interesse para a humanidade. Mas acredito que no nosso estágio evolutivo, o nosso interesse ainda é egoísta, ainda é mais centrado em si mesmo, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, e por isso busque mais, né, o seu próprio interior. Talvez, isso é dentro do que eu analiso, tá, gente? Tem gente levantando a mão ali. Nós estamos com o Eli e o João.
Vamos lá, Ali. Depois a gente passa para o João a seguir. Lé, obrigado. Um dos no textinho que a gente coloca às vezes no TED, fala assim, um dos objetivos do TED é discutir alguns temas polêmicos. Eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer é polêmica, mas eu sei que eu já ouvi respostas contrárias, contraditórias em relação a ela. A pergunta é: o indivíduo aparenta os sinais, né? Vamos dizer assim, de mediunidade mais ostensiva. Mas ele não quer trabalhar com mediunidade. Ele não quer desenvolver mediunidade. Ele não quer mexer com esse negócio de espírito. E aí, uma parte do pessoal fala assim: ah, mas tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Tem que respeitar a vontade do médium. Outra parte diz assim: mediunidade não desenvolvida gera doença. Mediunidade desenvolvida vai gerar débito, porque mediunidade é uma tarefa que a pessoa trouxe para a encarnação e chega aqui, ela recusa. Isso vai gerar problema depois. E eu vejo, né? Como você falou, olhando o lado do médium, uma confusão muito grande, porque os médios não sabem, muitas vezes, né? Aí eu já vi muitas situações em que a pessoa, e por isso eu acho que é complicado, é que a pessoa não quis desenvolver mediunidade, participar de reunião mediúnica, e sempre teve uma vida tumultuada, ou várias vezes teve uma questão tumultuada na vida, como vi médios que foram para a reunião mediúnica quase que assim, por um sentimento de culpa, que se eu não for aqui, eu estou, né, quebrando a minha missão, minha tarefa reencarnatória, mas não queria estar lá. Tinha medo de espírito, tinha medo de escuro, tinha medo da comunicação, não queria estar lá, simplesmente, né? Como que você vê essa questão? Um médium que esteja consciente, né, de si e até que ponto porque a gente fala assim, a mediunidade é uma faculdade orgânica com consequências espirituais. Mas, gente, se é orgânico, ele poderia, talvez, essa é a questão, decidir que não quer, né? Mas um aspecto assim mais religioso, não sei, do movimento, fala, não, trouxe uma missão, tem que desenvolver, tem que atender os espíritos sofredores. Se não desenvolver na mediúnica, vai ser obsidiado, porque os espíritos vão se aproveitar. Como que você vê essa questão? Até que ponto o médium pode decidir por si só que não quer participar de reunião mediúnica, ou até que ponto ele precisa efetivamente, né, desenvolver e exercer essa faculdade numa atividade mediúnica. Essa questão realmente é complexa, Eli, porque é muito pessoal, é individual, é de foro íntimo. Além de trazer um forte componente conceitual. O que essa criatura absorveu na sua educação, que informações que ela recebeu, que ela teve, que vivência, que experiências ela teve no trato mediúnico quando se emancipava, quando entrava em contato com os espíritos do seu campo de ação, né? Quer fossem do seu passado, ou do presente, não importa. Então, isso é bem conceitual, por um lado, porque quase todos foram educados nesse sentido. É médium, tem que trabalhar. Ponto. Isso é ponto mesmo, seria aquele grande ponto final. É médium, tem que trabalhar. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento de outras ideias, a análise mais livre da responsabilidade que se deve ter no trabalho mediúnico, esse trabalho que a gente tem que se melhorar para ver a qualidade da ajuda que você vai dar para o espírito, porque há os médiums que trazem uma sintonia perfeita, afim com o espírito, ele por si só não ajuda nada o espírito.
que ele vai estar vibrando igualzinho o espírito. Ele vai estar perturbado, desequilibrado, igual o espírito. Então, seria quase e praticamente um processo obsessivo, entre aspas, quando se fossem espíritos doentes. Então, esse processo de autoesforço que o médium geralmente realiza, primeiro, para que ele possa entrar em contato com espíritos doentes e não se perturbar. Esse é o primeiro passo. Será que ele está disposto a fazer esse esforço? Então, esse talvez seja o primeiro ponto do recuo. Né? Eu não quero mexer com isso, que eu vou ter que melhorar. Eles acham que a gente é santo, espírita é santo, tem que sofrer tudo caladinho e ficar feliz com o sofrimento. Não é verdade. O segundo ponto é que a capacidade mediúnica, como toda a capacidade do espírito livre, é a capacidade da comunicação entre espíritos. E na encarnação pode haver uma quantidade enorme de encarnados em que essa capacidade de comunicação permanece. Então, ela é bastante natural. Ela não vem a ser um trabalho extra. Ela é a continuidade de um processo natural de comunicação entre os espíritos. Agora, o que você vai fazer com essa capacidade é outra coisa. Então, a gente estava comentando até do encontro que nós vamos ter amanhã, por exemplo, do médium psicógrafo. Nesse caso, é um médico efetivamente psicógrafo, como o Chico foi, esse que agora está vendo, eu não conheço o trabalho dele, mas parece ser semelhante ou parecido, sei lá, consolar as pessoas que não têm o conhecimento espírita, que estão desesperados. Então, neste sentido, esse médium poderia sim se negar, e aí eu vejo dentro de um âmbito grande ali, no sentido, por exemplo, quando a gravidez é prejudicial à mãe. E o Kardec perguntou aos espíritos qual era a responsabilidade dessa mãe. E ele respondeu: é de foro íntimo. Se essa mãe entender que ela pode morrer se levar avante essa gravidez e vai deixar filhos órfãos, ela vai ter atenuante ou o que quer que seja. Então, é uma questão de foro íntimo, uma questão da mediunidade também. Eu já vi médiuns atendirem atendimento fraterno que tiveram gravíssimos problemas no exercício da capacidade fora do centro, porque tinha uma capacidade enorme, um potencial mediúnico extraordinário, e era exaustivamente procurado pelas pessoas, de tal forma que acabou o casamento, ficou numa perturbação a pobre coitada da médica, porque entendia que não podia dizer não para ninguém. Então, realmente, essa é uma questão polêmica. Então, o que a gente recomenda? Se você é capaz de conviver com a sua capacidade de forma harmoniosa, você pode se permitir não trabalhar, porque você não vai ter problema nenhum. Agora, se você não consegue sozinho, aí você ingressa num grupo onde você vai ter respaldo dos companheiros, do dirigente, vai ter o respaldo de uma casa espírita. Então, é a recomendação que eu levo as pessoas a refletir. Você é capaz de vivenciar a sua capacidade de forma harmoniosa, sem o compromisso de sentar numa mesa e receber espírito normalmente? Sim. Então, você vai fazer outra coisa de útil na vida e sabendo que vai continuar os registros, a capacidade não vai sumir, mas que você vai ter que lidar com eles de forma tranquila e serena. Eu vejo assim, então, eu tenho um pouco de maleabilidade já hoje nesse sentido desse entendimento. Né? Eu, particularmente, recomendo assim, e deixo o livre-arbítrio da pessoa agir. Eu jamais vou falar para ela: você está perdido se você não trabalhar com a sua mediunidade. Mesmo porque eu tenho 2 médiuns na minha casa que não trabalham e são perfeitamente equilibrados. Senão eu matava os 2, né? Eu espero ter dado condição dos outros refletirem, né, nos seus aconselhamentos, na sua vivência mediúnica, etc.
Vamos passar para o João agora, Léia. João, meu filho, vou conversar com você. Vocês Você estão me vai me ouvindo? escutar? Boa noite, meu povo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tô testando o fone. Eu deixei de participar do último TED da amiga Léa. Ela falou uma coisa que encontrou eco no meu coração, quando ela disse assim: por que não voltar para as reuniões familiares? Eu já tinha pensado nisso, mas eu achava um pouco, né, retrocesso, porque todo mundo acredita que o trabalho mediúnico na casa espírita seria uma evolução das reuniões familiares. E quando eu vi alguém mais experiente do que eu falar, abordar isso, eu já achei interessante. Por que não, né? Parabéns, hoje eu teria aqui umas 10 questões, amiga Léa, para colocar. Você trouxe aí coisas impressionantes, muito bom mesmo. Aí eu acho que cada tema aí dá para você abrir horizonte de pesquisa. Eu queria fazer duas perguntas, uma muito curta. Eu vi de um pesquisador recente, amiga Lely, dizendo que conhecia um pesquisador espírita, um médium que era cadeirante. E quando ele incorporava, ele andava. Você conhece algum caso ou você acha que isso seja possível? E a outra questão tem a ver com o que o Eli iniciou lá no TED que a gente fez sobre todo obsidiado é médio, né? Ele abriu a questão do medicamento, se pode ocultar os sintomas. O Ricardo falou, você também falou. Eu não fiquei muito satisfeito com a minha própria resposta, que eu achei que vocês colocaram coisas bem inovadoras, assim, não tinha pensado nisso. Quando se analisa, e hoje tem muita gente estudando, aliás, sempre teve no passado, hoje também, né, com outros recursos. O médio, por exemplo, o Zap é Paladino, Lamartine Palhano Júnior descreve isso. William Crookes, amiga Léa, também analisando a Florence Cook, ele diz que as duas médios de caso de materialização tinham um aumento do ciclo menstrual durante os trabalhos. Era muito sangramento. Então eles viam essa alteração hormonal nos dias de trabalho. Hoje, vários médicos que são estudados, doutor Décio Landolin, Associação dos Médicos Espíritas, né, fala muito nisso. Por exemplo, durante o transe mediúnico, alguns têm picos de glicemia, outros têm hipoglicemia, alguns têm alteração na pressão arterial, outros têm a queda na pressão arterial, alguns têm uma leve fibrilação cardíaca, alguns têm. Ele dizendo vários sintomas biomarcadores que mostram que o transe mediúnico altera o funcionamento fisiológico do corpo, altera hormonal, questão hormonal. Eu queria saber de você, a minha segunda pergunta, se você acha que é possível, a partir de constatar essas alterações no corpo, o exercício mediúnico a longo prazo poderia causar uma doença física na pessoa ou piorar uma doença que a pessoa já tem. Por exemplo, a pessoa já tem um problema cardíaco, se tem uma alteração durante o trânsito, ela tem um problema de hipertensão, se a pressão oscila, também acaba complicando isso. O que você acha disso? João Márcio, genial sua questão, seu questionamento. E aqui nós vamos entrar na questão das grávidas que o Ricardo colocou, das medicações que ele também colocou, da alteração hormonal que você colocou em algumas médiums, em alteração cardíaca, e vai entrar bem dentro disso que eu coloquei, a observação do quanto esse médium libera de si durante as passividades. Quando ele entra em afinidade com as emoções do espírito e que pode levá-lo a alterar o próprio sentimento e a própria emoção. E isso, evidentemente, vai refletir no organismo físico. É aquilo que eles comumente chamam de somatização, ou sei lá o que é nome que se dê, mas que vai influenciar com absoluta certeza, vai. Então, é nessa observação que nós vamos ver que entra a condição de sobreexcitação que o Kardec fala.
toda causa de sobreexcitação deve ser observada e deve ser evitada. Então, aí vai entrar de acordo com aquilo que o Eli falou. Qual o nível de crença que esses espíritas que lidam com esses médiuns, esses dirigentes, esses responsáveis por grupos, têm a coragem de avançar e discutir literalmente com esses médiuns. Meu filho, quando você deu passividade a tal espírito, por que é que você acha? Levar esse médium a refletir junto com ele, a analisar. E aí vem a importância da avaliação no grupo, porque, regra geral, o pessoal avalia espírito. Eu falo, eu não tenho condição de avaliar espírito. Quem sou eu? Que ângulo desse espírito que eu vou estar vendo? Mas já falando, conversando, discutindo com esse médium, eu tenho condição de apalpar o que ele sente, as suas dificuldades, a dificuldade do seu dia a dia, se ele teve dificuldade em casa com os filhos e alterou sensivelmente a sua emoção, e vem um espírito que estimula mais ainda essa emoção. Então, o quanto esse médium é sensível às próprias sensações, às próprias emoções, aos próprios sentimentos, e o quanto ele é impressionado pela mediunidade, pela influência que o espírito traz. Eu sei que isso foge, vai muito além do normal dos espíritas, né? Mas eu vim já desse jeito. Embora eu não tenha formação acadêmica nenhuma, eu falo que eu sou só mãe e avó, que molha a barriga no tanque e seco no fogão, né? Mas que tem essa audácia, porque quem fez eu fazer isso foi o próprio Kardec. Quando lá no livro dos Espíritos ele fala da emancipação da alma, ele pergunta sobre dupla vista, visão de espírito, ouvir, escutar, não sei o quê, falar, né? Ele fala, mas então isso tem a ver com isso, e com aquilo outro, comparando as capacidades, as formas da manifestação de cada médium, tem de perceber a dimensão espiritual, e o espírito responde: se analisardes, se prestardes atenção, se observardes com atenção, você vai descobrir essas e outras coisas que você ainda não sabe. Quando eu li isso no Kardec, eu falei, gente, então eu posso descobrir por mim mesma? Eu posso ir além, dentro do material que eu tenho, evidentemente, e também dentro da proposta que a gente faz com fé, com seriedade, de mudanças. Se as mudanças dão certo, a gente muda. Se as mudanças não dão certo, a gente enfia o rabinho entre as pernas e continua do jeito que estava. E a gente tem que ter essa humildade, né? Gente, não deu certo. Vamos deixar de fazer isso. Mas, ó, tá dando certo, vamos continuar? E eu nunca tomo deliberação sozinha. Eu sempre tomo discutindo, analisando com os médiums, com outros companheiros, estudando para caramba, tá, João Márcio? Eu espero que, de alguma forma, eu tenha dado material para você pensar. Mas eu queria falar com o Ricardo também, e com o restante, o Christian, todos vocês. Outro dia, estudando no grupo de apoio, sobre a questão das medicações para os problemas de ansiedade, de dificuldade para dormir, de não sei o quê, de não sei o quê, toma medicação de tarja preta, mas que elas são dosagens pequenas e que eles tomam só para dormir, que não altera o dia a dia deles se eles deixarem de tomar. E viraram para mim e perguntaram: e aí, eu posso emancipar na reunião mediúnica e trabalhar? Eu falei: não sei. Eu vou perguntar para gente que sabe mais do que eu. Mas você também falou que não sabe? Eu definitivamente, nessa questão da medicação, dos problemas psicológicos, emocionais e por aí afora, sistema nervoso, realmente eu não sei. Sabe o que que na medicina se faz? Hum, Reuniões de consenso. Pessoas que estudam mais determinada área se reúnem em determinados congressos ou mesmo em encontros previamente definidos e discutem o assunto. E propõem critérios, propõem princípios,
e isso é oferecido aos demais pares e a grande maioria segue. Se nós tivéssemos no movimento espírita uma orientação central, segura e confiável, isso já tinha que ter sido feito há muito tempo. Pega as pessoas que trabalham mediunicamente, que têm experiência, reúne essas pessoas, gente, vamos tentar uniformizar. Grávida, qual na experiência de vocês? Tem problema? Como é que é? Em que circunstância deve afastar? Pessoas com transtorno mental, na experiência de vocês. Vamos ver um especialista da área, dar um parecer. E nós teríamos uns protocolos, etc., para poder equacionar isso aí. Eu não tenho resposta e qualquer resposta que a gente dê é de foro, é pessoal. Não é embasada em nada, entendeu? Qual medicamento que age no cérebro contraindica a prática mediúnica, qual não indica? Não sei. Eu não sei dizer, porque depende da pessoa, depende da dose, né? Depende da condição clínica. Eu acho que são questões que precisavam ser estudadas e propostas ao movimento espírita como sendo um guia mais ou menos seguro para se seguir. Nós não temos isso. Então, vai tudo a opinião do grupo, a opinião da pessoa. Ricardo, sobre a questão da grávida, e vai entrar também naquela questão que o João Márcio colocou sobre a alteração hormonal, de alguma forma, deve ter alguma implicância em que essas mulheres, no período menstrual, produzissem mais, foi isso mesmo que ele disse, né? Tivessem uma produção melhor. Isso é possível, mas eu não imagino se é no nível intelectual ou se é efeito físico, porque esse povo das antigas também tinha muito a capacidade de efeito físico. Então, nesse ponto, talvez tivesse uma melhor performance nas atividades de efeito físico. Agora, a grávida é no sentido da impressionabilidade mediúnica com a impressionabilidade emocional dessa grávida. Eu lembro, por exemplo, uma evangelizadora, eu esqueci o nome dela, deve ser porque eu não devo falar. Essa evangelizadora teve 3 a 4 filhos ou mais. Ela trabalhou durante a gravidez dos 3 ou 4 filhos até próximo ao nascimento. Já outros médiums que sofriam maior deságue ante o estímulo dos espíritos, eram mais impressionáveis emocionalmente falando e poderiam romper com aquela que a gente acredita, que eu também não tenho certeza, de uma proteção fluídica ou energética ou vibracional, não sei também, não entendo muito disso, em relação à proteção ao filho, dentro do fenômeno mediúnico. Mas eu levo para o meu lado, que é mais explicável para mim e mais fácil de eu entender e as pessoas entenderem. A médium se deságua mais, se impressiona mais com os espíritos, se sente mais estimulada a revelar, a mostrar seus sentimentos, suas emoções, essa deve se preservar do trabalho mediúnico. Porque aí, com certeza, ela pode prejudicar o filho, que ela vai ter aceleração cardíaca, ela vai ter tudo isso. Percebe? Então, é uma questão disso mesmo que você colocou, da gente fazer avaliação, da gente conversar e eleger um consenso aí. Mas a gente tem que ter essa liberdade, essa coragem. Vamos conversar, gente. Você sente mais, você se ressente, você não se ressente, porque isso varia muito, né? De médium para médium. Cada médium é uma pessoa, é um ser humano diferente, com uma necessidade diferente, com uma fé, inclusive tem a questão da fé, né? Os médios mais inseguros devem sofrer mais, porque naturalmente eles não confiam tanto assim. Talvez não confiem nem em si próprios. Outro dia eu estava analisando uma questão interessante sobre o esforço que as pessoas fazem, que os médiums fazem, por se melhorar. As dificuldades que conseguem vencer em si próprios, como comprovação da minha confiança em mim. Eu posso, eu sou capaz, porque eu venci tal problema,
eu lutei por isso, eu consegui e tal. Na hora que essa pessoa vai trabalhar, vai ser influenciada e vai influenciar, a atitude dela é completamente diferente, porque ela se provou. Ela não acredita, ela sabe. É a grande diferença da gente acreditar e da gente saber, porque ela se provou. Ela sabe que ela consegue, então ela sabe que a sua capacidade, a sua vontade é robusta, né? Ela consegue vencer. Agora, outros que são inseguros também. Então, gente, tudo isso entra dentro do contexto do fenômeno mediúnico. É mais complicado do que a gente pensa. Eu gosto muito desse tema, sabe? Principalmente quando a gente tem abertura de falar com os médiums, de ter essa troca de informação, ver resultados. Ou a gente ter a humildade, não, não deu certo, vamos parar com isso. Não vai para frente. Você quer ver outro exemplo Obrigado. interessante? Uma médium. Já acabou meu tempo? Não, não, acabou não. Continua aí, Léo. Uma médium que perdia a consciência. Eu nem sei se ela era tomada por algum espírito. Era um médium bem configurado. Perdia a consciência, tipo, lá em Santa Luzia, tomava ônibus e ia voltar à consciência, tipo, 5 horas da tarde, lá no Mariano Procópio, e olhava no relógio. Olha que interessante essa associação mental, essa consciência ou falta de consciência, ou emancipação, o que quer que seja, desdobramento, ou sei lá, né, sonambulismo, o que quer que seja o fenômeno. Mas olhava no relógio e falava: ih, está na hora de eu buscar meu filho na escola. É mediunidade? Foi tomada pelo espírito? O que fez apagar? Foi uma influência? Foi um estímulo? Foi um estado anímico natural dela, um procedimento que ela tem a capacidade e se emancipa e faz essas coisas? Será que não teria um componente psicológico querendo fugir da vida dela natural e escolhendo a inconsciência e vazando para o mundo afora? Complicado isso. O que você acha, Cristian? Eu concordo com vocês, é extremamente complicado. E não é complicado só em relação à mediunidade, não. Há muitas questões que a gente discute aqui, da vida mesmo. É complicado a gente tentar ser minimalista e reduzir as explicações a um fato, né? Fala, a medicação vai interferir? Mas aí a medicação, como o Ricardo colocou, medicação para quê? Quem está tomando essa medicação? Qual a história da pessoa? Ela associa essa medicação com o uso constante, contínuo de bebida? Sabe, são muitos, muitos fatores, como você colocou ali. Como cada um vai lidar com isso? O fato, qualquer substância que você vai inserir no seu corpo vai alterar esse corpo. Até a água. Até a água altera o nosso corpo. Mas como o nosso corpo vai reagir, como a nossa mente vai reagir, né? Como, quer dizer, mesmo que a gente tenha uma reação comum todos os dias, em determinado dia, por uma questão de uma fragilidade, de uma vivência familiar ou com um amigo, naquele dia pode ter uma alteração diferente a medicação, né? Então, eu acho que a gente tem que parar com essa história de ficar reduzindo tudo a uma explicação só. Tomou medicação, não deve fazer, ou não tem problema. Não, vamos pensar como que ele está lidando com isso. Vamos ter que realmente, como você disse aí, avaliar caso a caso. Vamos É, passar para o João novamente? Ah, desculpa, pode falar. Depois a não, gente volta para o João. inclusive a questão da mediunidade também, né? Ah, isso é mediunidade. Isso é mediunidade. E você? E o médium? A gente já viu que o médium é um ser humano complexíssimo, cheio de emoção, cheio de conflito, né? E o tipo de sessão que ele faz de si mesmo. Quando eu vi a questão da idade, que eu analiso a mim também, e analiso dentro do conteúdo doutrinário, que o espírito, dependendo do seu estágio evolutivo, ele se volta para si mesmo, para mim faz todo sentido que eu, ao me libertar do jugo material, eu vou me voltar para mim mesma, para os meus conflitos, para a minha intimidade. E por que não isso ao médium? Ou seja, diminuindo a influência mediúnica e aumentando a influência colorida do médium, a questão anímica, né? O João quer falar de novo? Fala, João. O Vanderlei Soares de Oliveira
aliás, para ser mais preciso, né? A Hermance Dufour, através do Vanderlei Soares de Oliveira, ela disse que a mediunidade Bota seu não é microfone mais perto, João, por favor. a Hermance Dufour, o espírito, através do médium Vanderlei Soares de Oliveira, ela diz que a mediunidade não é apenas uma porta que se abre para fora, ela também é uma porta que se abre para dentro. O médium, ele tem uma grande fonte, uma grande ponte de autoconhecimento, porque ele acaba, através da mediunidade, tendo acesso a conteúdos do seu inconsciente, do seu passado. Daí porque você citou um exemplo aí, a pessoa pode começar a ter nessas visões e tal, e nem sempre está preparado, né, para esses conteúdos estar lá arquivados. Mas eu queria lembrar, Léa, a minha pergunta, você já viu alguma questão do médium cadeirante? Você acha que é possível? Definitivamente, João, eu não vi. Eu não tive a oportunidade de experimentar com esse tipo de limitação orgânica, porque a capacidade independe disso, né? Ela independe, ela está aqui no cérebro. Então, mas eu não sei como seria. Eu sei que tem o Fludoaldo, que é deficiente visual e que vivencia muito bem, tranquilamente, a sua própria capacidade. Eu nunca trabalhei com ele, mas eu sei de outras fontes que ele é médium e que ele trabalha. Agora, o cadeirante, definitivamente, não faço a menor ideia. Vamos deixar o questão no ar e ver se alguém se manifesta e fala para a gente. Oh, eu faço isso, aquilo, outro. Quem sabe? Mas é interessante, João, muito interessante. Inclusive, pode fazer comentário lá no YouTube. Se não for alguém que estiver nessa live aqui, né, pode fazer comentário depois e dizer aí se passou por alguma experiência, porque vai ficar lá no nosso canal do YouTube, né? Estamos caminhando aqui para o nosso final. Não sei se alguém teria mais algum comentário, alguma contribuição para trazer. Se não há, eu vou voltar para você, Leia. Talvez você queira aí falar algumas palavras finais aí, trazer um recado, Eu enfim, quero fica à sim, vontade. Christian, eu quero trazer, muito embora a gente possa entender que seguir fielmente a Kardec possa ser algum tipo de limitação, embora seja ele o nosso fio, né, da navalha ali, aquela, ou da balança. Mas, doutrinariamente, se nós pegarmos a parte moral, filosófica, da doutrina espírita, a gente pode fazer um apanhado e tudo aquilo que vale para uma coisa vale para todas. Como a gente viu o princípio da capacidade mediúnica, tanto pode ser uma função terapêutica, pode ajudar demais aos médiuns, como pode atrapalhar, dependendo dos seus conteúdos, dependendo dos seus interesses. É óbvio que vai ter que ter um trabalho nesse sentido de pesquisa, mas é aonde eu falo, gente, tenha coragem, admite as suas teorias, seja sério nos seus propósitos, não brinque com a doutrina espírita, não brinque com a mediunidade, mas você pode experimentar, sendo sério, sendo digno da sua experimentação. É claro que a gente não vai querer fazer coisas extraordinárias, mas dentro de um propósito de ajudar a médium, de melhorar a qualidade da capacidade mediúnica, das comunicações, não importa se assistindo espírito enfermo, se trazendo informações de espíritos familiares ou de espíritos simpáticos, não importa. Importa que a gente está sendo sincero, que a gente está sendo objetivo e útil naquela nossa pesquisa. E aí a gente se dá um prazo, aquele prazo que a gente acha que é válido, que é lógico, que é sensato, e dentro desse prazo a gente experimenta com esses médios. E vamos ver o que, que acontece. Do resultado disso, a gente pode ou está dando certo, está funcionando, vamos continuar, ou não está dando certo, vamos parar. É nesse sentido que eu falo a dirigentes, principalmente, né, que queiram efetivamente sair do copiar e colar. Porque é o que todo mundo faz hoje, copia e cola. Ninguém reflete,
Ninguém pensa, ninguém assume responsabilidade da experimentação. Eu fui por esse caminho e, graças a Deus, eu pude ajudar muita gente. Mas porque eu fui corajosa, né? Mas fui muito criticada também, evidentemente, claro. Mas eu acho que vale a pena, viu, dirigentes? Peguem seus médiums, sejam sinceros, sejam honestos, façam propostas que você entende que sejam úteis, estabelece um prazo, não é uma coisa indefinida, não é uma coisa sem fim, e vamos, vai dar valsa, não. E aí fala igual Kardec, vamos aguardar, vamos ver o que sai disso. E aí eu tenho certeza que as coisas podem melhorar. Eu agradeço. Leia, nós que agradecemos, muito, muito obrigado. E continua com a gente aí em outros momentos também. A gente vai te chamar também em outros momentos. Vamos lembrar que daqui 15 dias a gente está de volta com o TED. Nosso convidado é o nosso amigo lá de Goiás, o Elias Moraes. Forte abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tá.